Olá pessoal, estamos aqui começando o terceiro vídeo. Nós paramos aqui como eu impeço o meu pensamento negativo de ocorrer na hora do milagre. Como que eu faço isso? Antes de orar, nós temos que imaginar, não importa as circunstâncias, nós temos que ignorar as circunstâncias que estão ocorrendo na hora da oração. Por exemplo, eu estava no hospital aqui nos Estados Unidos, o meu irmão estava em coma e a médica falou que não tinha como dele sair daquele coma e eu orei para ele e ele saiu daquele estado. Mas no momento que eu vi ele, que a médica falou que não tinha condição dele sair, podia chamar a família, a esposa e avisar a família, porque não tinha condição dele sair daquilo. Ela nunca havia visto ninguém sair daquele coma, daquele jeito. E eu olhei e lembrei daquele hino, né? Não importa as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guie por vista, alegre sou. Então eu lembrei daquilo. A gente tem que ignorar as circunstâncias no momento, seja o que for, qual o problema que for. Você ignora. Você deve conscientizar que nada disso, naquela condição para a qual você está orando, não existe. É simplesmente aparente. Como Paulo diz, tudo que é criado não foi criado pelo que é aparente. Então também o problema não é, ele é aparente, ele não é real. É uma situação que acontece, mas você tem que ignorar essa circunstância neste momento. Ignore as circunstâncias, né? Não importando com ela. E quando você ignora a circunstância, você está bloqueando. Quando você ignora as circunstâncias, você está bloqueando a sua mente do conhecimento da situação real, de um fato ou um estado concernente à matéria, aquilo que você está vendo. Né? Quando você ignora a circunstância que você está vendo, você está pedindo uma cura, por exemplo, você ignora, você está bloqueando. Quando você está ignorando, você está bloqueando a sua mente de dar um blefe negativo. Você ignora como aquilo não existe, aquilo é aparente, aquilo não existe. Você faz isso e você vai estar bloqueando sua mente do conhecimento da situação real de um fato que está acontecendo naquele momento, concernente à sua vida material. E nós não podemos nos guiar por vista, mas pela fé, né? A fé é prova daquilo que nós não estamos vendo. Você consegue bloquear o fato através do apego às promessas da palavra de Deus. Então você, quando bloqueia, você bloqueia baseado naquilo que a palavra de Deus te promete, né? Consciente disso, né, que você ignora, quando você ignora a circunstância que está acontecendo, consciente disso, então você ora pedindo a Deus em espírito, né, através do qual Deus vai fazer o milagre. Você pede o milagre, pede a Deus: ao Senhor, cura, tira essa pessoa desse estado, cura essa doença, que para o ser humano é incurável, mas eu creio em Ti, cura essa pessoa. E a mente, ela está presa naquilo que eu já falei, que é efêmero, que é passageiro, aquilo que é visível, que não é absoluto, né? Devemos viver em espírito e não aceitando as condições físicas aparentes. Essa é a condição. Nós vemos
aqui ignorando as circunstâncias, né? Primeiro você ignora as circunstâncias que estão ocorrendo. E temos 3 atitudes que devemos tomar para controlar a força da carne. 3 atitudes que nós devemos tomar para controlar a força da carne. Primeiro, inconformar. É um tipo de ira, mas em Romanos 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro é inconformar. Não conformeis com este mundo. Não conformar, porque nada disso existe. Né? É aparente, não existe. Existe a bênção de Deus. É que nós temos que crer. Né? Os milagres de Deus que nós temos que crer. O segundo é não aceitando a condição aparente. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que parece, mas não é. Também as coisas que são ruins são aparentes. Não existe aquilo. Em Deus não existe. Existe a bênção. Existe a solução para tudo. Em Deus nada existe. Em Deus nada existe de mal. Está ali, mas é uma aparência. Então, quando você ora em espírito e não ignora o aparente, o poder de Deus tem efeito sobre a sua oração, sobre aquilo que você quer. E a terceira é usando a palavra de Deus para discernir os nossos pensamentos. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A dúvida nada mais é do que um blefe da carne, né? Como eu já disse, não conformar é fazer, não é fazer pirraça, não é pirraçar, não. Não conformar, mas é reconhecer o poder de Deus no Espírito. A oração pela fé, a ação de graças, é um tipo de fusível que ajuda a interromper a ação negativa da nossa mente consciente contra o Espírito. A mente racional, ela é lógica, focando naquilo que é aparente. A nossa mente foca naquilo que é aparente. Por isso, nós devemos tomar essa atitude de ignorar, né, a condição. 2 ações, então, foram aqui. A primeira 3 atitudes que devemos tomar para controlar a força da carne é inconformar, né, não aceitando, e o segundo, não aceitando a condição aparente, e o terceiro é usando a palavra de Deus, que ela é apta para discernir tudo aquilo que está na nossa mente. 2 ações para realizar o milagre que você deve tomar. 2 ações. A primeira ação, ela é ação espiritual e física ao mesmo tempo. Quando você crê no Espírito e você faz uma ação física. Por exemplo, na época eu falei que eu orei para Deus me dar a condição da passagem de voltar, ia fazer o teste. Eu tinha passagem para ir de ônibus, mas não tinha para voltar. Então, eu fiz 2 ações. Eu criei em espírito que Deus podia fazer e fiz uma atitude física. Eu tomei uma atitude e fui. A minha atitude foi ter ido. Eu tive que caminhar e ir. Então, eu tive a ação espiritual, que é de crer no Espírito, que a palavra de Deus me prometia, né? Tinha as promessas da palavra de Deus que eu conseguiria, mas eu tive que fazer uma ação com o meu corpo, de pegar o ônibus e ir até lá, para depois eu voltar.
é uma ação espiritual e física. O milagre, ele já existe, você só tem que sintonizar na frequência do Espírito, né? A frequência no poder do Espírito de Deus. Aquilo que você vê é feito daquilo que você não vê. Aquilo que você vê é feito daquilo que você não vê. Poder de Deus. A ação, a primeira é a ação espiritual e física, e a segunda é a ação espiritual só. É duas formas. E é quando o milagre acontece no âmbito do espírito, sem ter que tomar alguma atitude física. Acontece no espírito. Por exemplo, o dia que eu orei lá para o meu irmão no hospital, eu orei em espírito. Eu não tomei atitude nenhuma, mas eu falei, orei e criei na palavra de Deus, na promessa de Deus. Então, essas duas formas. Tem hora que você vai orar e você vai ter que agir, fazer alguma coisa. É como Jesus falou com Pedro, vai lá e pega um peixe e pega a moeda na boca do peixe. Ele teve que ir pescar para pegar a moeda. Mas houve situações que Jesus disse, igual os demônios lá que estavam no rapaz, se você expulsar, permita que a gente vai na manada de porco, né? Entra na manada de porco. Porque Jesus disse, ide. Ele só falou. Ele não agiu, ele não fez nenhuma atitude física. E certa vez foi curar o olho de um homem, a cegueira de um homem. Ele pegou, fez lodo, passou o lodo no olho dele, mandou ele lavar. Já não foi totalmente imediato. Ele fez aquilo para provocar a fé daquele homem. Então, certos momentos que você vai pedir um milagre, vai orar, você tem que agir fisicamente. E tem outras vezes que não. Então, são duas, uma ação espiritual e física junto, né, que você ora, crê e age. E a outra é uma ação espiritual que somente pelo poder mesmo da palavra que você vai conseguir. E como fortalecer o espírito? Como colocar o espírito na frequência de poder? Como fortalecer? A obra da carne e frutos do espírito, João 3,6, diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Gálatas 5, 19, 23 está escrito o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essas coisas produzem culpa, e a culpa te impede de receber as bênçãos de Deus. Tudo que é da carne, né, as obras da carne, vai te impedir de você sintonizar no seu espírito as coisas de Deus, as bênçãos de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Essas coisas produzem aumento da sua fé. Tá? Os frutos do Espírito, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, temperança, o controle. Nós temos que nos controlar e não colocar para fora aquelas coisas negativas, tudo sobre a carne é o mau pensamento sobre as pessoas, falar mal das pessoas, tudo isso é negativo, tudo isso vai te atrapalhar. E entre as obras da carne e os frutos do Espírito, é melhor você estar com os frutos do Espírito e amortecer a carne, matar a carne, os desejos da carne ou as obras da sua carne. Nossas atitudes têm poder, né? As nossas atitudes têm poder, ou vibrações positivas, poder, né?
e vibrações e efeitos negativos também às nossas ações. Nossas atitudes têm poder, muito poder. Obras da carne são negativas e as obras do Espírito são positivas e fazem você alcançar o poder ou a frequência do milagre. A minha atitude no Espírito será pela inflexão, a mudança de posição. Vocês lembram disso? No inconsciente, através do Espírito. Sobre aquilo que é aparente. Parece, mas não é. A receita para a fé poderosa no Espírito. Tem uma receita aqui. São 3 coisas. Então, através da palavra, a primeira, através da fé, a segunda, e a terceira, através dos frutos do Espírito, sem a culpa das obras da carne. Essas 3 coisas. A fé poderosa, a receita da fé poderosa no Espírito. A palavra de Deus, né? Que tem as promessas, né? Tem as direções para a gente seguir, e através da fé, que a fé é o firme fundamento das coisas, que se esperam, na palavra de Deus, no próprio Senhor Jesus, no Evangelho do Senhor Jesus, e através dos frutos do Espírito. Não adianta você produzir obras da carne. Você tem que matar a carne e você deixar que os frutos do Espírito fluam através de você. Fazendo isso, a sua fé será poderosa no Espírito Santo de Deus. As 3 coisas, pela palavra de Deus, pela fé e através dos frutos do Espírito. E a minha definição de fé é a seguinte: a fé, essa é uma definição minha, né, que eu entendo, a fé é o desprender da programação da mente humana. Para mim, os olhos, ouvidos, sentidos humanos, é desprender e reprogramar a visão nos sentidos do Espírito, de visão e ouvido do Espírito. Por quê? Porque a fé é desprendendo da programação humana, porque ela só acredita naquilo que vê. Aquilo que é tocável, palpável. Mas quando você reprograma a sua fé na visão dos sentidos do ouvido e da visão dos sentidos do espírito, aí a coisa muda de figura. Então a fé é desprender, na minha opinião, né, na minha definição, a fé é desprender da programação da mente humana, dos olhos e ouvidos, dos sentidos humanos, e reprogramar a visão e ouvidos nos sentidos do espírito, sentido espiritual. Você alcança o poder, a reprogramação, né, ou a frequência do espírito, praticando os frutos do espírito, a fé e a palavra de Deus. Jesus disse aqui em Lucas 18:8, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Qual o verdadeiro sentido da vida? Já aqui finalizando esse terceiro vídeo, qual é o verdadeiro sentido da vida? Eu já pensei muito sobre isso, já vi livros sobre isso, sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida, para mim, é exercitar a fé para chegarmos à estatura completa de Cristo. Para mim, é o verdadeiro sentido da vida. A fé tem que ser exercitada, como eu já disse. Você tem que exercitar ela, pedir a Deus e exercitar. Se você não exercitar a fé, você nunca vai ver os sinais. Você não vai ver. A fé tem que ser exercitada. Os pastores e doutores acumulam conhecimentos para suas concupiscências, mas não ensinam a fé. A maioria não falam sobre fé porque
tem medo, receio de falar sobre a fé e ter que ver os sinais e os sinais não acontecem. Então, que fé é essa? Né? A unidade da fé. Efésios 4:11 diz o seguinte, 11 ao 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à estatura completa de Cristo, em poder, em poder. Jesus disse em Lucas 18:8, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Essa é a pergunta que não quer calar. A unidade da fé completa em Cristo. E ao conhecimento de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Poder, à medida da estatura completa de Cristo. Jesus, ele diz, se você está em mim e eu em vocês, você vai pedir tudo e vai conseguir. O poder de Deus vai estar trabalhando na sua vida. A nossa vida tem que ser pela fé, irmãos. Nós temos que viver pela fé. Nós estamos caminhando para a estatura completa de Cristo. Mas sem a fé, sem os sinais seguirão, tem que seguir. Porque que estatura que nós estamos hoje? Os cristãos de hoje, que estatura estão tendo? Que nós estamos adquirindo? Aquela estatura mediana de viver uma vida cristã medíocre, sem ver o poder de Deus, sem palpar o poder de Deus, sem degustar o poder de Deus na nossa vida, os milagres. Quantos milagres acontecem? Ultimamente, uns tempos atrás, aqui nos Estados Unidos, aqui dá muito furacão, e eu já contei isso em outros vídeos, vou contar novamente. Lá em New Jersey, estava aproximando o furacão do mar para a costa leste dos Estados Unidos. E New Jersey fica na costa leste dos Estados Unidos. Meu filho mora lá, eu morava lá também. Mas esse dia eu não estava lá, não estava morando lá mais. E estava na casa do meu filho. Estava dando um furacão, ele vinha para as costas dos Estados Unidos. E na casa do meu filho tinha umas árvores grandes, muito grandes, altas, perto da casa do meu filho. E o vento estava e balançava aquelas árvores. E eu pensando com medo daquela árvore cair em cima da casa do meu filho. Uma árvore imensa. E eu saí lá fora. A televisão estava ligada lá, olhando o jornal, mostrando o furacão. Aí eu saí, assim, no pátio, e orei, e pedi, e ordenei para aquele furacão, eu te digo em nome de Jesus que você muda o seu rumo. Ele estava entrando na terra. Muda o seu rumo e volta para o mar. Faz um giro de 180 graus e volta para o meio do mar. E não pega nenhuma embarcação e nenhum avião, nada. Volta para da onde você veio. E nisso eu orei, o vento parou sobre a casa do meu filho. Eu entrei. Quando eu entrei, eu vi a televisão e uma notícia nova, um news, que veio falando que o furacão fulano estava voltando 180 graus para o meio do mar. Não entrou em terra. Então é esse poder que eu falo, irmãos. Eu estou cansado de ver, não cansado, não cansa de ver as coisas de Deus, os milagres de Deus, mas tantas coisas que acontecem, que você ora e acontece. O tempo te obedece. Aqui eu mudei para o Tennessee, estou aqui no Tennessee. Meu filho estava trabalhando de Uber, estava em Nashville, na capital, e vim embora. E o furacão, aquela formação estava bem em cima
dele e da nossa cidade aqui, que é uma cidade pequena. E eles já deram um aviso, alerta, que ia passar um tufão, né? Um tornado aqui em cima da nossa cidade pequena. Meu filho vinha. Eu falei com Deus, falei, Senhor, protege meu filho que está vindo, tira essa tempestade do caminho dele e afasta. Eu falei assim pro tempo, falei pro furacão passa por longe da cidade, não passa aqui. E a cidade estava com alerta vermelho que ele ia passar em cima. E ele foi mudando, foi passando por fora, ficou o miolinho da nossa cidade limpo. Eu olhei no mapa, estava limpo. Ele passou por fora, destruiu muitas árvores, mas não entrou na cidade. Então é esse poder que a gente fala, de você ter autoridade. Você tem autoridade porque Deus está em toda parte. Eu serei o que serei a hora que você precisar. Você precisou. Você ordenou. Jesus disse, você disse para o monte, passa por meio do mar, ele vai passar, se você crer. E não foi só na época dos apóstolos e de Jesus, não. Jesus estava preocupado com a falta de fé. Porque a perfeita estatura, a medida da estatura completa de Cristo, é em poder. Isso inclui os milagres e o poder de Deus que está em nós. E nós vamos exercitar isso. Todas as manhãs nós vamos estar em oração, vivendo pela fé. É o nosso programa de oração de manhã, vivendo pela fé. E eu convido a todos vocês, nesse último vídeo aqui agora, que eu vou fazer as chamadas. Quando você se inscrever no meu canal, você compartilha com as pessoas os vídeos, e para as pessoas que querem orar. Você que está passando necessidade, talvez uma doença incurável, talvez uma necessidade física, qualquer que seja a sua necessidade, nós vamos estar orando. E o nosso programa chama Vivendo pela Fé. Todas as manhãs vamos estar orando. E que você esteja conosco orando. Nós vamos estar orando pelas necessidades de cada um e vamos estar aprendendo também viver pela fé. Tá bom? Eu convido vocês a cada um. E lembrando da palavra de Jesus que ele disse, em Lucas 18:8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Não perca a sua fé. Não deixe que os milagres parem de seguir a sua vida, porque esse é o evangelho de poder, aonde Deus, ele vai ser o que nós precisarmos, na hora que nós precisarmos, em nome de Jesus.